Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que sempre nos diz a ordenança aí de a todo o mundo e anunciai o Evangelho, anunciai o ano aceitável do Senhor para aqueles que estão cativos, com a sua alma cativa, através do anúncio do Evangelho. Se liberta a cura, a restauração. Assim como a palavra diz que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas, anticristos, aqueles que não alcançam a libertação, apropriam da chave da sabedoria e fazem 2 vezes mais filhos do diabo do que eles. Fazem discípulos para si. A palavra diz para fazer discípulos através do anúncio do Evangelho se gera a família de Jesus, que são aqueles que fazem a vontade do Pai. Pelo anúncio do Evangelho são gerados, são irmãos e a palavra diz amigos na fé. Assim como nós temos o irmão e amigo na diversidade, aqueles que são adicionados ao corpo do irmão e amigo na diversidade pelo anúncio do Evangelho são aqueles que perseveram e permanecem junto com aquele que tudo opera e executa. Ele é o grande eu sou. Quando se anuncia o Evangelho, assim quando se ora para todos os povos, línguas e nações, o seu Espírito vai e convence. A palavra diz que quando o seu Espírito viesse, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque aquele que é convencido do pecado não o verá mais, porque ele ascendeu às regiões celestiais. A palavra diz: porque procurais entre os mortos aquele que vive, reina e governa, está no centro do trono, de pé, como quem pisa uva nos lagares, aplanando os caminhos para a sua vinda. Então ele entregará tudo ao Pai, e o Pai o enviará com os anjos, aonde somente o Pai sabe daquele grande dia, mas a palavra diz: o Senhor nos dava sinais, assim como nos dá, que antes daquele grande dia que somente o Pai sabe, seria expulsos os perversos, aqueles que, obstinados pelo sucesso, se sentiriam maior dos homens, a ponto de querer sentar no trono como um Deus, a ponto até mesmo de blasfemar contra o Senhor com palavras contra o Deus Altíssimo, assim por não terem a Cristo Jesus, que os podia santificar e purificar. É um ministério da iniquidade, onde o Senhor por um tempo permitiu por conta da sua imparcialidade, assim como ele permitiu um tempo para o ministério da iniquidade. Se encerra o ministério, são expulsos pela sua manifestação do seu Espírito, que os vence pelo sopro da sua boca. Nós anunciamos pelo Espírito para que convença o homem do pecado, da justiça, porque só há um justo e que pode justificar. Aqueles que apropriam da chave da sabedoria e não herdam o reino dos céus, e ainda procuram impedir aqueles que estavam prestes a entrar, são os que justificam a si mesmo. Lembrai-vos da parábola ali do fariseu e do publicano. O fariseu
dizia: graças te dou que não sou como estes pecadores, faço as minhas orações, dou as minhas ofertas, faço os jejuns. E na verdade o publicano, ainda nem querendo olhar para o céu, batia no peito e dizia: tenha misericórdia de mim, Senhor, que sou falho e pecador. Na verdade, este segundo foi justificado para a sua casa. Aqueles que justificam a si mesmos são os que não têm aquele que podia justificar e declaram a sua própria benignidade. Apropriando a chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus, e ainda impede, atravessa o oceano e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que eles mesmos. A sinagoga de Satanás, aonde o Senhor está as fechando, assim como a palavra diz do juízo, porque o príncipe do poder do ar já foi vencido, maior o que está em nós do que o que está no mundo, e sendo expulso. Assim como a palavra diz que a sua sabedoria iria derramar sobre a terra como um aguaceiro, aonde não há necessidade de quem precisa alguém ensinar quem que é o Deus Altíssimo Soberano, assim como o Filho amado que está governando. Ele está derrubando os montes, entulhando os vales, está aplanando os caminhos para a sua vinda, aplanando aquilo que é áspero. Assim como a palavra diz, um novo céu e uma nova terra, para aqueles que nele depositaram a confiança e não negaram seu nome. Ele está preparando uma nova terra onde a justiça reina, e a palavra diz que nunca se viu tanta justiça sobre a terra como assim se verá. Assim como o Senhor nos diz que está revelando todos aqueles que, assim como já revelou, que estão na podridão, que estão em densas trevas, os roubadores, os ludibriadores, os enganadores, tantos que fazem alianças partidárias, o Senhor está os revelando. Todos os que se envolvem, oprimem o povo e seguem com o governo ímpio, seus pés estão escorregadios. O Senhor me mostra que eles estão como que pisa num lodo, uma terra onde se corre uma água, tipo um lodo, e o Senhor me mostra todos escorregando e caindo, grande queda e ruína para aqueles que seguem como ímpios, governando um povo enfraquecido em todas as áreas, desde os mais novos até os mais velhos. O Senhor nos diz também que haverá mortes, assim como aqueles que seguem divulgando o profano, assim como aqueles que dizem que são que louvam a Deus, mas o Senhor está a ponto de os vomitar, porque o seu coração está, tanto aqueles que anunciam a palavra como aqueles que louvam. O Senhor, os sondando, só encontra ossos e toda espécie de imundícia. Aqueles que dizem que são e não são. O Senhor é aquele que pega as coisas fracas para confundir os que se julgam fortes. O Senhor é aquele que pega as coisas loucas para confundir os que dizem que são sábios. O Senhor pega os que não são, faz com que seja, para confundir os que dizem que são e não são. E assim o Senhor está a proceder, confundidos e envergonhados, aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e maior o que está em nós
do que aqueles que estão sendo expulsos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.